Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo que vai falar da polissemia. Entenda que na polissemia você tem algo parecido com o que você viu lá na aula de semântica, quando estudamos homônimos, homógrafos, homófonos e homônimos perfeitos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a diferença entre polissemia. Primeiro, vamos ao conceito. Aí depois eu vou te mostrar a relação entre polissemia, vocábulos polissêmicos e vocábulos homônimos. Conceito de polissemia diz: polissemia consiste em atribuir a uma única palavra várias significações que compartilham uma origem etimológica comum. Então, venha comigo. Ó, planta, o mesmo vocábulo, planta, pode ser, ó, várias significações. Pode ser parte inferior dos pés, sentia dor na planta dos pés, e pode ser a planta vegetal, a plantinha, né? A planta deve receber luz. Veja, por exemplo, vou te dar mais um exemplo de vocábulo polissêmico. Dama. Você tem dama, mulher adulta, aquela mulher, né? A dama, a mulher chegou. E a dama, a carta do baralho. Carta do baralho, dama. Ó, uma outra que vem muito na FGV, ela adora isso aqui, ó. Banco. Banco pode ser a instituição financeira, e banco pode ser também o assento. Então, repare, no caso da polissemia, você tem a forma é igual, ou seja, banco. Ó, por exemplo, você fala assim: o banco está fechado, não vou conseguir fazer o depósito hoje. Banco, instituição financeira. E o banco lá da minha casa quebrou. Banco, móvel. Então vamos lá. O banco da primeira frase tem a mesma forma do banco da segunda frase? Tem. São iguais. São iguais quanto à pronúncia e quanto à grafia. É a mesma palavra. Tá bom. E quanto aos significados? Os significados são diferentes. Entendi. Agora, isso é ou não é o mesmo que dizer que esses vocábulos, vou repetir, o banco, instituição financeira e o banco móvel, não é o mesmo que dizer que eles são homônimos perfeitos? Então, anote aí. Na polissemia, haverá uma homonímia perfeita. Eles são homônimos perfeitos. Perfeitos. Por quê? Porque eles têm que ser iguais, tanto na grafia quanto na pronúncia. Consegue entender isso? Por exemplo, vamos pegar lá aquele exemplo do concerto, o concerto, quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui para você visualizar. Concerto, substantivo, ó, tô fechando a teoria, mas antes eu quero que você anote aí. Ó, concerto, substantivo.
e concerto substantivo também. Eles são o quê? Homônimos, parônimos, vocábulos polissêmicos. O que é isso? Olhe para mim. O concerto substantivo e o concerto substantivo também musical. Concerto substantivo do verbo concertar, que é o reparo, e o concerto substantivo do encontro musical. Vê, eles são o quê? Eles são homônimos. Eles são homônimos perfeitos? Não. Eles são iguais apenas em quê? No som. Então, eles são homônimos homófonos. Por serem homônimos homófonos, eu posso dizer, então, que há uma relação de polissemia entre eles? Não, porque eles não são iguais em tudo. É diferente de... Agora sim, coloque embaixo. Ó, vamos ver o lá que você viu. Deixa eu pegar uns exemplos que você viu lá em... Deixa eu me lembrar um exemplo que a gente acabou de ver. Vamos continuar com outro. Cela, substantivo, com S, e cela, com C. De novo, é polissemia? A gente está brincando de polissemia. É polissemia? Não, por quê? Porque eles não são iguais em tudo. Na polissemia, eles vão ter que ser iguais em tudo. Em tudo, eu digo, na pronúncia e na grafia. Eles são apenas iguais em quê? Bom, eles são apenas iguais na pronúncia. A grafia é diferente. Então, você vai dizer que eles são homônimos homófonos. Tá, vamos lá. Colher, verbo. Pegando lá, lembrando aqueles exemplos que a gente viu no vídeo anterior. Colher, verbo, e colher, substantivo. Lembra? Vou até colocar a representação fonética aqui, ó. Colher, de timbre fechado, e colher, de timbre aberto. Posso dizer que há aqui uma relação de polissemia? Eles são iguais na forma? São idênticos na forma? Não. Eles são iguais apenas na grafia. Então, a gente diz que eles são homônimos homógrafos. Porque eles só têm a grafia igual. A pronúncia é diferente. Tá, entendi. Agora, cedo. Agora sim. Agora eu vou diferenciar de tudo. Se eu digo assim, cedo, do verbo ceder. Eu cedo nas discussões. E cedo, do cedo tarde. Advérbio. Então, olhe para cá. Cedo verbo e cedo advérbio. São homônimos perfeitos? São iguais tanto na grafia quanto na pronúncia? Então, vamos lá. Eu cedo na discussão e ele chegou cedo. A grafia é igual, a pronúncia é igual. Neste caso, tanto faz você dizer que eles são homônimos perfeitos, e são, porque eles são iguais em tudo. Ó, vou até colocar aqui, iguais na grafia e pronúncia. E por serem iguais em tudo, terem exatamente a mesma forma, grafia e pronúncia, o que se diz é que eles são, que há aqui uma polissemia. É uma outra forma de dizer aquilo que você aprendeu no vídeo anterior, como homônimo perfeito. Ou seja, um vocábulo será polissêmico quando aquela mesma palavra, aquele mesmo vocábulo, puder ser utilizado com um outro sentido. Repare, polissemia. Polissemia é mesmo vocábulo, tudo igual,
só muda o sentido. Por isso é poli. De polissemia quer dizer diferentes sentidos. Então, dizer que um vocábulo é polissêmico é dizer que, dependendo do contexto, você está diante de homônimos perfeitos. Num contexto ele significa uma coisa, no outro contexto ele significa outra. Por isso o banco. Banco, instituição e o banco móvel lá da sala. Tá, banco, instituição, banco móvel, são homônimos perfeitos? São. Por quê? Porque eles têm a mesma grafia, escreve-se igual, a mesma pronúncia, o som é igual, só que o significado é diferente. Polissemia. Homônimos perfeitos. Então, isso vale para banco e todos os outros aí, com os quais a gente vai treinar na sequência. Então, venha comigo, exercícios de fixação. Então, agora, a gente vai levar isso para a prática. As palavras abaixo são polissêmicas. Escreva quais os sentidos das palavras abaixo em cada caso. Repare que já estamos dizendo que são polissêmicas. O que quer dizer que são polissêmicas? Essa palavra aí, ela pode ter significados diferentes, dependendo do contexto. Polissemia são vários significados, dependendo do contexto. Por exemplo, língua. Língua é um vocábulo polissêmico. Por quê? Porque pode ser o órgão muscular e pode ser um sistema, língua portuguesa, sistema de comunicação. São homônimos perfeitos, a língua é órgão muscular e a língua sistema de comunicação, e é o mesmo que dizer que língua é um vocábulo polissêmico. Conselho. Conselho é um vocábulo polissêmico? É. Por quê? Porque existe o conselho de eu vou te dar uma recomendação, eu vou te dar um conselho. Então, conselho pode ser a recomendação e conselho pode ser também o corpo, né, executivo, a junta. Junta, corpo executivo. Dri, tem diferença então dizer que há aí uma homonímia perfeita? Não, não tem diferença, eles são perfeitos. Então dizer assim, se a banca vai te dar duas frases, vai falar assim, o conselho que ele me deu e o conselho determinou que a reunião vai ser adiada. Conselho no primeiro segmento e conselho no segundo segmento. São homônimos perfeitos? São. Por quê? Porque eles têm o mesmo som e a mesma grafia. É uma questão de polissemia? É, porque você tem a mesma palavra com significados distintos. Boneca. Boneca pode ser o brinquedo. E boneca pode ser, você fala assim, ela é uma boneca. Ou ela está uma boneca. Uma pessoa arrumada. A gente fala assim, sim, bonecou toda, não é? Uma pessoa arrumada. E quando você vai ao dicionário, você vê que os dicionários já registram todos os significados dessas palavras. Porque até no início, os dicionários mais antigos, por exemplo, com boneca, só registravam boneca brinquedo. Aí, com o tempo, a língua foi mudando, e aí passou-se a usar boneca também com outro significado, que é o caso aí de pessoa arrumada, enfeitada, bonita. Carta. Então, vamos lá. Carta pode ser o papel escrito. Carta pode ser a carta de vinhos, que a gente diz que o dicionário chama de lista de bebidas. E carta pode ser a carteira de motorista. Por exemplo, aqui em São Paulo, as pessoas... como carta é um vocábulo polissêmico. Você tem a carta do papel escrito, você tem a carta de vinhos, e você tem a carta, que aqui em São Paulo é muito comum dizer assim, eu já tirei, eu já tenho a minha carta, que é a carteira de motorista. Isso também é muito regional.
Então, todos esses sentidos aqui estão registrados. E há regiões que usam mais um sentido do que o outro, mais uma palavra do que outra. Frente, essa aí foi FGV. Frente pode ser a parte do corpo, que é a parte dianteira do corpo. E frente pode ser a frente de guerra, né? O conflito. Houve uma frente no litoral, que é o conflito bélico. Tudo bem? Branco. Branco pode ser a cor, né? Que é a cor da neve, a cor do leite. E o branco pode ser, isso também foi uma questão da FGV, a banca queria saber o que o branco, se o branco era um vocábulo polissêmico, e é, né? Por quê? Porque você pode dizer, ó, o branco daquela camisa branca, cor. E você pode dizer também o branco no sentido de esquecimento. Ausência de pensamento, isso. Que aí vieram expressões do tipo deu branco. É isso. Quer ver como é que isso cai em prova? Pronto, acho que falei tudo. Agora, essas bancas não te pegam. Nesse mesmo vídeo, eu já vou começar a treinar com questões. A primeira questão é da banca 6 Gran Rio. E aí ela vem com essa história, ó. Considere os empregos da palavra casa no texto. Com a temperatura na casa dos 48 graus e sair de casa é pedir para começar a suar. Analisando o seu uso em 1 e 2, constata-se que se trata de um caso de polissemia, pois essa palavra apresenta, então não esqueça, o que é a polissemia? Poli quer dizer muitos, semia quer dizer sentido. Então é a mesma palavra com sentidos diferentes. São sentidos diferentes? Casa, da temperatura, é a mesma casa, o imóvel? Não é a mesma coisa. Então, resposta, letra D, sentido diverso em 1 e 2. Para que seja polissemia, as palavras têm que ter sentidos distintos. 10. Essa aí foi IBAD. Aí ela traz o contexto e diz, talvez não, mas o que está mesmo em questão é a possível necessidade de uma política preventiva a respeito dos jogadores. E aí depois ele diz, o brasileiro espera que a política no Brasil siga os caminhos da ética. Aí a banca perguntava qual era a situação. Essa questão é ótima para você ver que, tá vendo a B e a C? Toda vez que vier a B e a C, toda vez que a banca, qualquer banca, isso não é só Seis Gran Rio, toda vez que as bancas juntarem os dois, lembre-se de que a polissemia, ela é uma homonímia perfeita. A homonímia, que são os homônimos, nem sempre é perfeita. Por isso que a banca colocou os dois. Vou repetir, se tiver que escolher, entenda que a banca colocou homonímia, por quê? Porque existe a homonímia, que são os homônimos homófonos, que são só iguais quanto ao som, e existem os homônimos homógrafos, que são só iguais quanto à grafia. Olhe para essas palavras. Política, de política preventiva dos jogadores. E olhe para essa palavra, política, no sentido de Brasil, política, educação, economia. Ora, resposta, letra B. Ideal é que a banca não fizesse isso. Por quê? Porque a homonímia é uma polissemia. Porque você tem, vou repetir, isso aqui não deixa de ser uma homonímia.
porque é uma homonímia perfeita. É a mesma palavra, mesmo o som e mesma grafia. A questão é que quando as bancas contrapõem as duas, como a gente sabe que homonímia pode ter só o som igual e só, em outras situações, a grafia igual, então ela está querendo dizer o que ela quer é que você ache a melhor opção, e a melhor, de fato, é polissemia, porque não há nada de diferente, eles são iguais em tudo. Agora, se aqui estivesse escrito, por exemplo, homonímia perfeita, a questão teria que ser anulada, porque a polissemia é uma homonímia perfeita, entendeu? Questão 11. De novo, IBAD. Essa banca é bem criticada. Ela traz umas questões um pouco controversas, tá? No texto foram empregados com significados diferentes os vocábulos história, com inicial maiúscula, e história, com inicial minúsculo. Do ponto de vista semântico, tal emprego constitui um fato de antonímia, polissemia, sinonímia, homonímia. Aí você vai lá para o texto, aí você vê, sempre ir ao contexto, e aí ele diz, a memória do já vivido e a sua narração numa história é o que possibilita a construção da história e das nossas histórias pessoais. Então, olhe para cá. No contexto, você já vê que história tem significado diferente. História com letra minúscula tem significado diferente de história com letra. Peraí só um minutinho. Peraí, gente, deixa eu só desligar que essa Siri tá aqui ligada. Então, vem. E eu levo susto quando ela começa a falar. A memória do já vivido e a sua narração numa história é o que possibilita a construção da história. Antonímia não é porque não são antônimos. Polissemia, sinonímia, são significados iguais? Não, já vi que não. Por quê? Porque quando ele fala narração numa história, ele está contando a história, é diferente de história. A história com letra maiúscula é a história ciência, que se estuda. E a história com letra minúscula é a narração, é o conto. Então, a gente já viu que os significados são diferentes. Então, não pode ser sinonímia. De novo, lá vem a IBAD, perguntando se é polissemia ou homonímia. Aí você vai se lembrar dessa aula. Presta atenção, na homonímia, quando qualquer banca fizer isso, polissemia ou homonímia, você vai pensar, no caso da homonímia, alguma coisa pode ser diferente. Lembra? Na homonímia, eu posso ter só a grafia igual e eu posso ter só o som igual. Nesse caso, algo é diferente? A grafia é diferente? O som é diferente? Ah, Adri, mas espera aí, uma é com letra maiúscula e outra é com letra minúscula. Isso não significa diferença de grafia. A grafia é igual, porque é com H, e se é com H, a letra é igual, e o som é igual. Então, a gente está falando de quê? De uma mesma palavra que pode ter significados diferentes, é o vocábulo polissêmico. Você pode olhar para a história e pensar na história ciência. É isso que a banca quer dizer. Eu gosto da aula de história. O meu livro de história, onde está? E existe a história de você contar uma história. Eu vou contar a história, era uma vez. Lembra também que, isso não existe mais, tá? Mas lembra que lá, quando muitos aprenderam desse jeito. Lembra que a gente aprendia que história com H é diferente de história com E? Lembra? História com H é a história disciplina. Algo que aconteceu. E a história com E é o que não aconteceu, não é verídico. Hoje já não se faz essa distinção. Então, vou repetir. A história com H, por isso que é polissemia. A história com H, quando você escreve história com H, você tanto pode estar falando de algo verídico, que realmente aconteceu, quanto você pode estar falando de algo que não aconteceu, tá? Pode ser um conto. E aí, de qualquer maneira, é com H. Então, é a mesma grafia. Polissemia. Não se deve mais escrever história.
Lembra? Se você não lembra, tá ótimo. Significa que você ainda tem 15 anos. Agora, a galera que já passou dos 30, certamente aprendeu desse jeito. Dri, por que que é polissemia? Por que que são... Ó, então vou repetir. As palavras são iguais. As palavras são iguais. Os sentidos são diferentes. Naquele contexto, os sentidos eram diferentes. Porque história com letra maiúscula é a história da ciência. E história com letra minúscula é a narração. Que pode ser real ou não. Verídico ou não. Já com letra minúscula, com letra maiúscula aqui, ele já usou para mostrar que é algo maior, é a ciência, a construção da história de um país. Próxima questão 12. Essa aí é Instituto Consulplan. Estou colocando, todas as bancas cobram esse assunto, então é fácil dar aula disso. Isso cai em tudo que é prova, em tudo que é banca. Cada uma do seu jeito, mas a teoria é a mesma. Instituto Consulplan diz acerca da expressão "sou um leitor de nó na garganta e lágrimas fáceis". Pode-se afirmar que... Então, vem. Sou um leitor de nó na garganta e lágrimas fáceis. É possível observar o emprego da polissemia há alguma polissemia aí? Seja um farejador semântico. Busque alguma palavra que, com a mesma representação formal, a mesma palavra, possa ter significados distintos, em contextos distintos. Há alguma palavra que, dependendo do contexto, pode mudar de significado? Alguma palavra que tenha mais de um significado, dependendo do contexto? Sim. Resposta letra A. É possível observar o emprego da polissemia. Por quê? Porque quando ele diz nó na garganta, nó, a palavra nó pode ser mesma palavra. Pode ser um nó de amarrar, o nó do sapato, o nó do tênis, entrelaçar, amarrar. E o nó, que ele diz aí nesse contexto, de nó na garganta, é o aperto, né? Eu tô sentindo um nó aqui dentro, né? É o aperto. A letra B diz: a linguagem coloquial aplica-se exclusivamente à denotação. Olhe para cá, olhe para cá. Essa letra B é ótima. Cadê o problema da letra B? A letra B está dizendo que há uma linguagem coloquial aqui, há mesmo. Sou um leitor de nó na garganta e lágrimas fáceis. E essa linguagem coloquial, nesse contexto, a gente não pode dizer que exista apenas denotação. Nesse caso, há também conotação. Esse nó, que é polissêmico, ele tem, em outro contexto, um sentido denotativo, e nesse contexto, ele tem um sentido conotativo, que a gente também chama de figurado. Você está entendendo? Toda vez que você pega uma palavra e você usa essa palavra fora do sentido real que a gente estudou, que é o sentido figurado, é o sentido conotativo, toda vez que você tira uma palavra do seu sentido real, aquilo é polissemia. Por quê? Porque você está pegando a mesma palavra que é igual em tudo, forma, a mesma grafia, a mesma pronúncia, só que com sentidos diferentes. Num caso, é o sentido do dicionário, nó do sapato.
No outro caso, quando você fala o nó da garganta, você está se apropriando de um sentido figurado. O sentido figurado, Dri, quando eu tenho uma palavra usada no sentido real e usada no sentido figurado, isso é polissemia? É. Por quê? Porque são vários significados de uma única palavra. Pegou? Então, essa aqui está errada por causa do exclusivamente. Nesse contexto, havia palavras com sentido denotativo, mas havia também uma palavra com sentido conotativo. Por isso, não é exclusivamente. Seu autor usa um tom exagerado para transmitir. Tipo, que frescura! Eu, hein? Bobeira, exagerou, pegou pesado. Não. E D, a partir de uma expressão ambígua, o autor expressa as suas ideias. Na próxima aula, e por isso eu vou fechando por aqui, que está na hora, na próxima aula você vai entender a diferença entre ambiguidade e polissemia. Agora é só o que falta. E com isso a gente fecha a semântica. O que você acabou de aprender? Aprendi que um vocábulo polissêmico é um vocábulo que pode ter mais de um sentido dependendo do contexto. É o caso do banco, instituição bancária, e o banco móvel. Aprendi também que quando as bancas me perguntarem a diferença de polissemia para homonímia, só vai ser, na hora de eu escolher, eu tenho que pensar que na polissemia não pode ter nem pronúncia diferente, nem grafia diferente. A polissemia é tudo igual. É um nó na garganta e um nó no sapato. A palavra nó é idêntica nos dois contextos. Já na homonímia, você viu que eu posso ter uma homonímia só de grafia e uma homonímia só de som. Aprendeu também que, no caso da polissemia, você pode utilizar um sentido dicionarizado, então há casos em que há uma polissemia e um dos sentidos é o denotativo, que é o sentido do dicionário, e o outro sentido é conotativo, figurado. Não é o caso, por exemplo, da palavra banco. Presta atenção que eu estou fechando. Ó. A palavra banco. A palavra banco é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque você pode ter banco, instituição bancária, e o banco móvel. É polissêmico, mas não há uma relação de denotativo e conotativo. Nos dois casos, banco, instituição bancária e banco móvel, o sentido é denotativo. Tudo bem? Aprendeu que há casos em que há polissemia e que um dos sentidos vai ser figurado. Por exemplo, foi o caso de nó na garganta. Existe o sentido nó na garganta nesse contexto, figurado, conotativo, porque não é um nó de fato. É polissemia? É, porque você está pegando a mesma palavra nó e atrelando a sentidos diferentes. Aconteceu isso em história com H maiúsculo, história com H minúsculo? História com H maiúsculo, história com H minúsculo é polissemia, é a mesma palavra com significados diferentes, porque você tem a história, ciência, e a história, eu vou te contar uma história, e não há ali uma relação de denotativo-conotativo. Os dois sentidos são dicionarizados, reais. Não há uma metáfora. O sentido conotativo sempre entra uma metáfora, uma linguagem figurada. Tá, entendi. Dri, por exemplo, quando ele diz aqui, ó, com a temperatura na casa, lá na questão 9, com a temperatura na casa dos 48 graus e sair de casa. Isso é polissemia? É, porque eu estou com a mesma palavra com significados diferentes. A temperatura está na casa de 48 graus e hoje eu não quero sair de casa. Então, é polissemia, porque são significados diferentes. Tá bom. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que nessa polissemia houve uma palavra, um significado real e o outro figurado? Sim, porque quando você diz, então aqui há uma polissemia em que um tem sentido, um vocábulo tem o sentido lógico, que a gente chama de denotativo, e o outro tem o sentido figurado. Porque não é a casa da temperatura de fato, concorda? Não é a casa de fato.
Então, você conclui que polissemia é pegar uma palavra e atribuir vários sentidos. Quando eu mudo um sentido, ele pode permanecer denotativo ou ele pode se transformar no sentido figurado. De qualquer maneira, a gente está falando de vocábulos polissêmicos. Na próxima aula, a gente termina aí de resolver as questões. Vou me despedir dos alunos ao vivo. Você que está assistindo a essa aula gravada, termine as questões para a gente poder aí juntar e fechar.